Seja bem-vindo a mais um episódio do Constância Cast. Constância na palavra gera transformação. Hoje com Daiane e Felipe aqui da Novos Começos. Sejam bem-vindos. Obrigada. Aqui a gente vai falar de milagres, testemunho de milagres. Hoje com a história deles, espero mexer com o seu coração. E um testemunho de milagre sempre vai fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso que nasceu Constância. Gente, ficam bem-vindos, ficam à vontade. Aqui é bem tranquilo, a gente vai conversar sobre a vida de vocês, sobre os milagres de vocês, começando por onde vocês se conheceram. Que não deixa de ser um milagre, né? É verdade. Amém. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Daniel aí pela oportunidade, por nos confiar, o Herbert e a Conrado por nos impulsionar aí, incentivar. Nunca me imaginei participando do podcast, mas tô aqui. Vamos lá. Foi chamado, foi convocado para isso, né? Intimado. O testemunho de vocês vai servir para alguém. E eu tenho certeza amém. disso. Amém. Certeza Amém. disso. Ainda mais que vocês se posicionaram na igreja, sabe? No reino. Isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Amém. Vamos lá, como a gente se conheceu? A gente trabalhava no mesmo shopping, né? Mas não era um shopping muito grande, como se fosse uma galeria. O Felipe é essa pessoa muito tímida. E toda vez que ele chegava, ele falava com todo mundo, menos comigo. E aquilo me deixava com uma raiva, que eu ficava assim, gente, não é possível, que mal educado esse menino é, que não fala comigo. Ele cumprimentava todo mundo, mas era da loja dele, da loja que ele gerenciava, mas comigo ele não falava. E quando eu fui ver, eu tava gostando dele, aquela raiva, aquele ódio foi se transformando em amor, e eu nunca nem tinha trocado uma palavra com ele. E eu fiquei assim, não é possível que isso tá acontecendo. Quando eu vi, eu sabia a hora que ele chegava, a hora que ele saía, e sem nunca ter trocado uma palavra com ele. E aí teve um dia que um amigo dele falou assim, você sabe que se um dia você ficar com essa menina, você vai casar com ela. Falou isso pra ele. E ele tá maluco, vou ficar com ela não, porque eles já estavam percebendo que eu, sem querer, eu tava controlando ele, sabe? Sem querer, eu olhava muito, eu sabia... Eu passava, toda hora que eu passava em frente à loja, eu olhava pra ele, era algo involuntário. Eu tentava não fazer, mas eu não conseguia. Até que um dia a gente se encontrou, a gente conversou, e ali, desde então, a gente tá aí até hoje, e com 3 meses de namoro, a gente decidiu casar. Uau! E quanto tempo já tem esse casamento? Vamos fazer 13 anos esse ano. 13 anos de casados. Linda. E aí, com 3 meses de namoro, a gente decidiu casar e todo mundo muito assustado. A primeira coisa que veio na cabeça de todo mundo, tá grávida, né? Porque acabou de conhecer o cara. Tá 3 meses namorando, já vai casar. Mas aí a gente casou com 10 meses, totalizando 10 meses de namoro, a gente tava casado. E as pessoas viram que eu não tava grávida, que passou anos e anos e anos. E aí, esse ano, em junho, a gente completa 13 anos de casados. Quantos filhos? 2 filhos. Temos a Margot, de 4 anos, e temos o Mateu, de 2 mesinhos. Conheci lá na igreja. Lindo. Lindo, lindo. Nossas bênçãos. O casamento é um desafio, né? Mas que história diferente é essa, né? Praticamente ela te pediu em namoro. Sim, praticamente. Você só foi lá, já tinha certeza, né? Sim, sim. E como é que foi esse momento, assim, de chegar e vamos conversar? Foi difícil? Porque você já sabia que ela estava afim de você, né? Pelo visto. Na verdade, houve um empurrão também da parte de um amigo. Tinha um amigo meu que ele tá até frequentando agora a Novos Começos, tentando trazer ele para perto. E na época ele fala, cara, essa garota é muito linda, ela fica te olhando, é possível que você não repara. Cara, se move, faz alguma coisa. Eu sempre fui muito tímido, sabe? Eu não faz alguma coisa. O dia, cara, você é feio, irmão, uma mulher bonita dessa. O dia que você colar, tu vai casar, que não sei o quê. E foi exatamente isso. Ele me zoou até hoje. Até o Everton vai lembrar dele, o Everton, né? Sim. Ele fala, até hoje ele fala isso. Lembra que eu falava? Ele casou e tá aí até hoje, glória a Deus. Que Isso bacana. celebra muito nosso E casamento. vocês moravam aonde nessa época? Eu morava em Seropédica, ali em Itaguaí. Isso, eu morava em Itaguaí, mas a gente trabalhava em Itaguaí, né? Por isso que eu conhecia ele, que ele também trabalhava lá. E aí, quando a gente casou, a gente morou em Seropédica uns 7 anos, né, amor? Foi. Já era do comércio, né? A gente era do comércio, eu trabalhava numa loja... Na verdade, os dois, né? Eu era do surf, ela era mais voltada para grife. E a gente era do comércio, nós dois éramos vendedores, já tava nesse meio já, né?
Era, não, são, né? É, Pelo visto, são vendedores. é. né? Somos, como permanecemos, Ah, né? coisa Tá na veia, linda. né? Tá no sangue. Eu amo essa profissão de vendedor. É. Acho que todo mundo tem um pouco de vendedor, né? Todo Tem, todo mundo. mundo. Uns desenvolvem mais, né? E outros menos, né? É. Mas a gente vende a vida inteira. Eu comecei a trabalhar no comércio, eu tinha 16 anos. Então, sempre respirando comércio, né? Eu nunca não trabalhei no comércio. Eu nunca não trabalhei. Eu não sei nem o que é um dezembro tranquilo, sabe? É. Não sei o que é ter um dezembro tranquilo. E sempre foi. Então, vocês estão falando de casamento, né? Eu gosto muito dessa área de casamento, sou líder de casais Uhum. e é desafiador. Hoje, minha preocupação maior a grande maioria não quer casar. E eu gostaria de ouvir você o testemunho do casamento de vocês, né? Para que as pessoas que estão solteiras, vou deixar para depois, porque viveram geralmente com pai separado ou com algum parente que brigou, e aí fica aquele bloqueio, não tem uma referência de um bom casamento, né? Por isso que é bom viver na nossa igreja, que a gente Sim. vê a transformação de pessoas, sabe? Uhum. E eu tenho muita preocupação, principalmente com os jovens. Então, o recado que eu dou para os jovens é não desista. O casamento é muito importante, né? Sim. O homem não nasceu para ser sozinho. Sim, Concorda comigo? Sim. concordo, claro. Então, assim, quero que vocês falem aonde foi que vocês sentiram a mão de Deus nessa união. O início já começou com o pé direito maravilhoso. Você é uma moça bem determinada, né? Bem objetiva. Isso faz a diferença. Assim, eu vou começar falando porque quando a gente se conheceu foi muito intenso, né? Aquela paixão e tal. A gente precisa ficar junto, quero estar junto o tempo todo. E existem os princípios. Eu não era da igreja, nasci no berço cristão, mas não era. Eu era o frequentador. E ela não. Ela já tinha uma vida dentro da igreja, tinha tarefas e responsabilidades, enfim. E nessa conhecer ela, a gente querendo muito estar junto, a gente pensou, não, cara, vamos morar junto. Ela, não, eu tenho meus princípios, vamos casar. E eu falei, não, mas casar pra quê? Vamos juntar, depois casa e tal. Ela tinha os princípios e eu não tinha muito isso. E na época houve uma resistência muito grande da parte da mãe dela, uma preocupação, como assim, se conhecer agora, vamos casar, você vai me largar? Enfim, e houve uma preocupação muito grande da mãe dela, né? E acabou que, mesmo eu contra ali casar naquele momento, eu, assim, apaixonado e querendo viver aquilo, decidi casar, assim, um pouco contra a minha vontade, mas vamos lá, vamos que vai ser. Já que é pra estar junto dessa forma, então É. vamos lá, né? E glória a Deus por isso, assim, não me arrependo, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A minha vida mudou porque eu era do mundo e ela era da igreja. Querendo ou não, eu acabei afastando ela esse período, um tempo da igreja. Ela, por amor a mim ali, ela acabou me seguindo, né? Eu acabei afastando ela, mas ela nunca desistiu, né? Ela nunca desistiu de mim. E através disso daí, fui me aproximando de Deus. A partir disso, né? Mesmo ela saindo comigo, indo pra balada, frequentando alguns lugares, ela nunca desistiu, nunca deixou de orar. E hoje, né, nós estamos caminhando, graças a Deus por isso. Que coisa linda. Que testemunho bacana, viu? É. E aí, qual era a igreja que vocês começaram a frequentar? Como é que foi isso? Lá, quando eu era de Seropédica, né, ela era de Itaguaí, eu era de Seropédica, eu frequentava a Batista, né? É uma pegada totalmente diferente da nossa igreja hoje, né? Totalmente tradicional, diferente. né? A tradicional, Batista né? tradicional. Clássica, isso aí. Mas Entendi. o Felipe, quando ele retorna pra Jesus, assim, mais firme, né? Quando ele de fato se converte, já foi aqui na Novos Começos. Já foi aqui. A gente... eu sempre ficava ouvindo pregações e tudo. E eu gostava muito do André Fernandes. E o Felipe, como ele ia muito na Batista tradicional, aquela igreja que os pastores não falam alto, pregam tranquilo, mal bate palma, aquela igreja bem tradicional. E às vezes eu ficava ouvindo ele, dava uns gritinhos e tudo, e o Felipe, eu ficava, Felipe, olha que bom, não sei o quê. E o Felipe já não gostava, muito resistente com isso. Até que um dia... Vai, conta. Cara, imagina, Batista. Aí tu vê o cara lá, meu irmão, pulando, eu sem conhecimento nenhum da palavra. Aí você fala assim, pô, será que isso daí é de verdade mesmo? Porque tu vê o cara gritando, pulando, falando em outras línguas, tu não tem discernimento, não sabe de onde se vem esse fundamento. Fala, cara, isso daí é emoção pura, isso daí é viagem dos caras, entendeu? Eu tinha essa resistência, né? Aí ela já me mostrou, não lembro, ela me contou isso depois, que ela já tinha me apresentado ali um vídeo, uma pregação do André Fernandes, e eu não lembro.
Aí, quando a gente casou, a gente foi morar em Seropédica, numa casa que tinha lá, meu pai cedeu pra gente. E a gente saía da loja, a gente já tinha um negócio aqui, tem até a história da rota, enfim, né? A gente pode acrescentar aí. E a gente chegava por volta de 10 horas, a gente fechava a loja 9 e pouquinho, chegava em Seropédica 10 horas. E tinha um amigo, a gente morava num quintal da minha família, tinha 4 casas, e tinha um primo, na verdade ele é juntado com a minha prima. E ele sempre ficava ali bebendo, fazendo churrasco, nessa época, assim, não era ainda novos começos e tal, eu sempre parava para tomar uma cerveja com ele e tudo. E um dia eu parei lá, ele tava fazendo um churrasquinho, ele me chama de bichão, aí bichão, senta aí e tal, vamos comer uma carne aqui. Eu falei, pô, cansa, não, rapidinho e tal. Ele falou, vou preparar um drink pra gente, gosto muito de drink, preparar um drinkzinho pra gente. Aí, parei, sentei lá, fiquei aguardando, aí ele falou assim, vou ali dentro, olha o vídeo desse cara aqui, bichão, esse cara é monstro, olha aqui. Aí eu parei pra assistir um vídeo do André Fernandes por volta, assim, 20 minutos, um vídeo desse. Cara, a parada me empreendeu. Eu falei, que isso, irmão? Surreal, o cara fala minha língua e tal. Me identifiquei muito com aquilo. Aí fiquei empolgadão, né? Falei com a Daiane, pô, ela me apresentou um vídeo de um cara, meu irmão, tem que assistir. Aí quando a Daiane viu, pô, André Fernandes, te mostrei e tal. Ele tanto tempo agora que você foi dar ouvido. Gente, eu tô impressionado. Bebendo cerveja, comendo churrasquinho e Você vendo o vê, vídeo do André pode ver Fernandes. que Deus usa quem ele quer, cara. Ele usou a pessoa mais improvável possível. Mas eu nunca ele sabia imaginei que eu naquele seria momento- alcançado ali. Ali pra mim foi assim, uma virada de chave, sabe? Por mais que eu não não considere a minha conversão naquele momento, mas ali eu acredito que foi uma semente, entendeu? Foi uma plantada, uma semente ali. Parece que foi uma virada de chave pra mim, foi um despertar pra mim ali. Ali eu comecei a olhar com mais atenção pra isso, sabe? E a partir dali, cara, né? E aí, logo depois, veio a pandemia. Nessa época, o André Fernandes estava em Orlando não, Miami. E aí veio a pandemia. E ele começou a fazer uma live. Ele fez 50 dias de live. Era 11 horas da noite, era exatamente o horário que a gente saía da loja e conseguia assistir. E a gente assistiu os 50 dias. 50 dias, quando acabou a pandemia lá, quando acabou o lockdown, ele abriu a igreja, a gente assistiu todos os cultos, a gente se inscreveu como membro da igreja. E aí logo veio aqui, né? Daqui, aí ficou as igrejas toda fechada. E o Felipe falou assim: quando abrir, as igrejas voltarem, a gente vai procurar. Na época era Lagoinha, uma Lagoinha mais próximo. E aí a gente ali naquela expectativa e voltou as igrejas, reabriram. E toda vez a gente falava assim, não, próximo domingo a gente vai. E sempre aconteceu alguma coisa. E ainda mais de domingo, a gente sempre foi do comércio, a gente só tinha um domingo em casa. Então se a gente queria sair, queria passear, ver alguém, era o domingo que a gente tinha. E todo domingo a gente colocava algo mais importante na frente da igreja. Era sempre assim. E aí teve um dia que eu falei assim, eu já estava grávida. Nessa época, estava grávida da Margot, já com 9 meses. Eu falei assim, domingo que vem a gente vai pra igreja, custa o que custar. Eu falei exatamente assim. Quando foi na quarta-feira, eu estava numa loja, o Felipe estava na outra loja, e eu passei pela loja que o Felipe estava, que é praticamente do lado da nossa casa. Passei pela loja e falei assim, pra gente decidir o quadro da minha filha. Tava a loja montando já tava o quarto, terminando de montar o quarto. E aí eu deixei o carro assim e entrei na loja. Era coisa de 10 minutos só. Felipe, a loja estava fechada, só que lá acontece assim, como a gente trabalha com delivery, a loja encerra os pedidos, a loja fecha, só que ainda tem pedido que a gente está terminando de entregar. E a gente estava ali, eu tinha acabado de entrar, tô ali falando com o Felipe, bate na porta o motoboy. O Felipe foi lá, abriu a porta para o motoboy entrar. Quando ele abre a porta, tinham 2 caras que tinham rendido ele do lado de fora e entra para assaltar a loja. Nisso eles fecham a loja com a gente dentro. E foi ali bem traumatizante, né? Levaram tudo. E eu estava já com 9 meses, minha filha para nascer a qualquer momento. Levaram os nossos 2 carros, levaram dinheiro, celular, chave de casa, carteirinha de pré-natal, plano de saúde, tudo. Aquele caos, assim, sabe? A mente borbulhando, você não sabe o que fazer. E aí, logo depois, a primeira coisa, a gente foi para a delegacia e resolveu tudo. E logo depois do assalto, eu lembro, a gente teve que dormir na minha mãe, porque eu não tinha chave de casa, a gente não conseguia chaveiro de madrugada. E eu só pedi a Deus assim, não deixe que a minha filha nasça nesse momento, porque eu fiquei a noite inteira
sem conseguir, ela não se mexia. E no final da gestação, a criança se mexe, a gente sente todo momento, né? Porque tá muito apertadinho. E ali, desde o assalto até o outro dia de manhã, minha filha não se mexia de jeito nenhum. Ela não se mexia. Eu falava assim, Deus, guarda minha filha. E a gente já tinha sofrido um aborto antes, tinha perdido o neném. E ele, muito desesperador, falava assim, só não deixe que a minha filha nasça nesse momento, não deixe que ela nasça. E todo mundo vinha falar com a gente, falava assim, mas graças a Deus vocês estão bem. Eu falei, graças a Deus não, por que ele deixou eu entrar na loja? Eu moro do lado, eu poderia ter ido direto para casa. E eu questionando muito a Deus. Foi um momento muito questionador. Até que no final de semana ali, aí tinha um carro do nosso sócio da sorveteria. Isso aconteceu na quarta, tá? Isso aconteceu na quarta-feira. Aí tinha um carro do nosso sócio da sorveteria, que tava no... Meu pai tem uma oficina de lanternagem de pintura, tava no meu pai. O Felipe ligou pra ele, a gente pegou o carro, porque a gente não tinha carro pra usar. Pegamos o carro dele emprestado. E eu falei assim, Felipe, a gente vai na igreja domingo. Porque eu falei que a gente ia na igreja custo que custasse. E a gente entrou, quando a gente entra na igreja, no lounge da igreja, tinha acabado de lançar aquele louvor do Morada, a porta aberta é você, a chuva forte é você, é tudo sobre você. E ali no lounge eu comecei a chorar, falei, Deus, me perdoa, não é nada sobre mim, é tudo sobre você, me perdoa. E quando eu terminei de fazer essa oração, assim, eu ainda no lounge, eu não tinha entrado no templo, no auditório. Quando eu terminei de fazer a oração, de repente saiu um peso das minhas costas, assim, e eu falei assim, agora minha filha pode nascer. Quando eu terminei de falar, comecei a sentir contração. Aí eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. Peguei o celular, comecei a cronometrar e as contrações já estavam ritmadas. Quando eu fui no banheiro, o tampão tinha saído. Aí eu já falei, Felipe, a Margot nasce hoje. Aí ele, vambora. Eu falei, não, dá pra terminar de assistir o culto. Vamos tranquila, a gente assiste o culto. Depois a gente vai pra casa, que ainda tá bem tranquilo, as contrações. E aí a gente assistiu o culto todo. A gente foi pra maternidade naquela madrugada. E minha filha nasceu no outro dia de manhã. E desde então a gente nunca mais saiu da igreja. E a gente viu ali que era o inimigo, né? Tentando a gente parar a gente, porque a partir daquele momento a nossa vida mudou completamente, né? Porque a partir daquele momento que ela falou assim, custe o que custar, né? O inimigo falou, meu irmão, estão decididos e eu vou precisar parar eles de alguma forma. De alguma forma. Mas glória a Deus que a gente teve força ali, né? Pra chegar até lá. Que incrível, hein? Quem era o pastor esse dia? Era o Vitão. Era o Vitão, nessa época era o Vitão. Então você já tem aí um tempo na igreja. Sim, tem. Vai fazer 5 anos. E a idade da minha filha exata, né? Porque é um dia antes. A minha filha é 26 de julho, a gente faz aniversário na igreja 25 de julho, porque ela nasceu no outro dia de manhã. Isso é uma data para guardar, realmente. Sim. Essa data tem que ser guardada. Que história bacana, viu? Um testemunho, assim, extraordinário. Glória a Deus. E sobre a superação porque um assalto, ele mexe muito com o nosso emocional, né? Porque é prejuízo, né? Acaba sendo um prejuízo e acaba desmotivando. Como é que vocês reagiram a isso depois? Eu sei que você já falou que decidiu, né? Que recebeu essa palavra. Isso é importante de falar. Mas como é que foi a reação depois para superar tudo isso? Na verdade, o medo, assim, ele tomou conta de mim por muito tempo. Medo de sair na rua, medo de postar em rede social qualquer coisa. Até que a gente entendeu que quem cuida da gente, quem guarda é Deus. E assim, não é porque a gente fala que Deus guarda, mas a gente faz de tudo para não depender só da guarda dele, né? A gente quer agir com nossas próprias mãos. E a gente não quer perder o controle de nada, né? Essa é a verdade. E ali foi um tempo, assim, de muito medo. Mas hoje, graças a Deus, eu tô bem tranquila e assim, tá na mão de Deus. Quem guarda a gente, quem protege é Ele. E a gente conseguiu superar isso. O medo, assim... Por que a gente ficou com muito medo também? Porque a gente descobriu que era uma pessoa conhecida. Entendeu? Era uma pessoa conhecida que já fez parte da equipe, da loja e tal. Então existia uma preocupação da nossa parte, porque a pessoa conhecia a nossa vida, já tinha frequentado a nossa casa, entendeu? Conhecia a nossa família, sabia os lugares que a gente frequentava, enfim. Pra ter noção, na hora do assalto, a pessoa sabia até onde guardava o dinheiro, entendeu? Graças a Deus, a gente já tinha mudado, não era mais no lugar onde eles foram procurar, mas existia uma preocupação assim, calma aí, essa pessoa já conhece a gente e tal. Então, existia uma preocupação em relação a isso, entendeu?
Por ela já conhecer como é que era a nossa vida, nosso cronograma, as coisas que a gente fazia, a gente com um neném pequeno. Então, esse assalto assombrou a gente por muito tempo, mas graças a Deus, hoje eu me sinto 100% liberto disso. Assim, Deus nos curou mesmo, de verdade. Isso é muito bom você falar, porque geralmente pessoas levam uma vida toda e não conseguem superar um episódio desse. Não, hoje a gente está curado mesmo. A gente não tem mais medo, né? Por muito tempo, mas glória a Deus, curado. E nesse tempo de igreja aí, quais foram os cursos, quais foram as palestras, o que vocês participaram, quais são os GCs que vocês frequentaram? E o que isso mudou na vida de vocês, né? Isso é importante falar também. Porque não é só frequentar a igreja. Eu gostei e tal. A gente só frequentou a igreja durante um pouco mais de 2 anos. E era isso, você entra e sai e não conhece ninguém fala com você, você não se sente pertencente. Você só é de fato um frequentador. E aí, quando a gente foi a primeira vez no GC, a gente era o CRI na época, né? E a gente tá desde então no mesmo GC, assim, ele multiplica, mas é no mesmo ministério, a gente nunca foi em outro GC. É o mesmo GC que a gente foi, a gente nunca visitou outro GC, casais, 27+, não. A gente sempre foi do Ministério de Empresários da igreja. E quando a gente começou a participar, a gente sentiu a igreja até menor, né? Porque você conhece todo mundo que tá ali à volta, você se sente de fato pertencente, você se sente enraizado, né, no lugar. Eu vou contar um pouco como é que foi. Da mesma forma que a gente procrastinou um pouco depois das lives, né, quando passou a pandemia, a gente deu uma procrastinada para ir à igreja até o momento que a gente decidiu de fato. E a gente deu uma procrastinada também. A gente passou muito tempo sem se posicionar dentro da igreja, né? Sem responsabilidade, só ir nos cultos aos domingos, viajando, enfim. Houve um momento, eu ainda preconceituoso, no fato de eu entrar, eu não fui liberto de todos os meus preconceitos, eu fui tratado ao longo do tempo. Né? Eu tinha um preconceito um pouco, né? Na época era o Vitão e tinha a Lídice. Eu era um pouco preconceituoso com a Lídice por causa do perfil dela, era muito avivada, e eu tinha um pouco daquela raiz da Batista. Né? Eu gostava muito da pregação do Vitão, mas era resistente à Lídice. E Deus usa sempre o improvável para falar comigo, é incrível isso, sempre improvável. Cara, um dia a gente levantou pela manhã e já é um desafio sair de Itaguaí para vir para Barra, para a igreja. Já é um desafio. Trânsito, enfim. Saímos, atrasamos. Mais de 1 hora, né? Cara, se não tiver trânsito nenhum, a gente faz uns 40, 45, mas... Domingo de sol a gente pega trânsito, pega porque a galera tá indo pra praia. De 45, vou colocar. Realidade, 45 a 1 hora. É o tempo, tá? Cara, aquele dia desafiador, onde a gente estressa para sair de casa, pega trânsito, se estressa no trânsito, chega, você não encontra o lugar, porque normalmente quando você para aquele lugarzinho que gosta de sentar na igreja, quando você chega não tá disponível, enfim. Cara, tudo aconteceu no dia. Beleza. Aí na hora do culto, na hora de subir, não subiu o Vitão, subiu a Lindsay, seu preconceituoso. Eu falei, caraca, eu não acredito, tudo aconteceu, a Lindsay vai pregar. Irmão, ela começou... Teve uma hora, cara, que eu não lembro mais de nada. Deus me pegou de uma maneira, irmão. Eu era super preconceituoso. Deus me pegou de uma maneira que eu não conseguia ficar de pé. Eu tremia. Eu tinha que sentar e não parava de tremer. E Deus falando comigo, hoje é o dia. Quando eu levantei na hora do apelo, a Daiane foi pega de surpresa. Quando eu levantei a mão. Aí eu fui lá na frente com ela, chorei, me derramei. E, cara, foi incrível. Foi incrível. Toda vez quando acontece o apelo, né, na hora do apelo ali, eu sempre lembro desse momento e sempre declaro ali que pessoas possam viver a mesma coisa que eu vivi ali. Eu vi uma experiência sobrenatural com Deus ali. Deus me pegou mesmo, de verdade. E depois disso daí, porque a gente... A gente esquece, né? A gente esquece, né? A gente tá acostumado a lembrar do que deve esquecer e esquecer do que se deve lembrar, né? Infelizmente. E a nossa loja, como é delivery, assim, acaba que entra um pouquinho de lanche. Então, assim, a nossa loja de fluxo maior é à noite. E a gente era muito presente na loja, a gente ficava na loja nessa época. E dia de semana a gente tava na loja, sábado a gente tava na loja, a gente não conseguia participar de nada na igreja. A gente só tava domingo em casa, que era o dia que a gente ia pra igreja. Aí, nessa troca toda, entra Renan. Sai Vitão, entra Renan. E Renan começa com a série... Não é Lugares que Cabe Mais, que é o livro, né? Esqueci o nome. Foi as pregações que deram origem para esse livro, Lugares que Não Te Cabe Mais. Maturidade. Lembrei, sobre maturidade. A série sobre maturidade.
E ali, cada culto, eu ficava mais impactada. Cada pregação, eu falava, cara, Felipe, não é a gente que tem que se moldar a igreja. É a gente que tem que se moldar a rotina da igreja. Não é a igreja que tem que, o dia que você pode, eu vou ter culto. Não. Sou eu que tenho que me adaptar para poder fazer as coisas da igreja e participar. E aí, ali mudou tudo. A gente começamos a ir pro GC. E sábado é o dia de mais movimento da nossa loja. A gente trabalha com salgadinhos. A gente trabalha, festa, evento, é sábado. E eu queria muito fazer o Revaiar. E como a gente mora um pouco longe, para vir 2 vezes na semana, seria um pouco mais. Eu falei, é melhor que seja no sábado. E aí teve um dia que eu fui, fiz a inscrição minha e do Felipe, não contei para ele. Quando contei na sexta-feira, eu falei, Felipe, amanhã a gente começa o Revaiar. Aí o Felipe, como assim, Daiane? Eu falei, amanhã já fiz a inscrição, vambora. E na hora que a gente tava saindo de casa, funcionária, uma passou mal, a outra não ia poder vir e tudo. Eu falei, mas a gente vai. Nem que a loja fique fechada hoje. Mas a gente vai, a gente tem que destravar isso. E a gente foi no final de tudo, a loja abriu, vendeu bem, todo mundo foi trabalhar, deu certo e a gente foi pro Revaiar. No final de tudo. Então ali foi, durante essa série de maturidade do Renan, foi que a gente teve um despertar de fato. Sim, A gente começou a participar do GC, a gente foi pro Revaiar e desde então a nossa vida mudou, assim. Assim, no momento lá atrás que eu assisti a pregação do André, né, no momento que eu tive essa experiência sobrenatural, parece que coisas foram acrescentando. Eu me sentia mais inserido, né? Eu sentia mais próximo de Deus. Mas eu acredito que ali no momento onde entrei no Revaiar, foi onde comecei a conhecer mesmo, sabe? Eu não tinha ideia que era Revaiar, cara. Não tinha ideia. Daí ele me apresentou, sei lá, eu achava que era um estudo da palavra, tipo escola bíblica dominical, uma parada assim, sabe? O Revaiar. Mais simples. Mais simples. Não sabia que era um estudo, instituto bíblico da palavra e tal, um seminário teológico. Não tinha ideia, cara. E quando eu descobri, então, que é Teolab no final, cara, eu falei, caraca, se eu soubesse, não tinha nem entrado. Mas tô lá, cara, tô caminhando, gostoso demais, aprendendo muito, cada dia, bom demais. Você que está assistindo, que esse exemplo sirva para você. Você tem que se posicionar, tomar uma decisão. A provisão, Deus é que vai resolver. Essa é a parte dele. Então, assim, ela tomou uma decisão, eu vou fazer o Revaiar. Olha que coisa linda, né? Ainda escreveu o esposo, que é mais bonito ainda. E aí eu ia falar no final, eu vou até falar agora. Esses dias encontraram ela no Revaiar com um bebezinho de 3 meses, o filho mais novo de vocês. Tem 2 meses, ele tá com 2 meses mas agora. com 3 dias já tava na aula. 6 dias a gente já foi pra igreja. 6 dias, 6 dias já tava lá no Revaiar, no domingo já tava na igreja. E a Margot foi com quantos? A Margot com 6. Com 6? É. E o Mateus com... O Mateus foi com 8 e Margot com 6. Então, assim, não há desculpa, gente. Não há desculpa. Quando você quer evoluir, você tem que fazer os cursos, você tem que se envolver, você tem que aprender. O GC é importante, os cultos são importantes, mas o Revaiar é um diferencial. E o que acontece? Muitas pessoas, quando viram eu com o Mateus pequeno na igreja, você é maluca, tá aqui com a criança pequena e tudo. Mas as pessoas não deixam de sair. Ela não vai no shopping, ela vai no mercado, ela faz as coisas. E por que não na casa do Senhor? Sabe? Eu conversei com a pediatra, ela falou assim, Daiane, vocês vão deixar de trabalhar? Não vai. Eu tenho uma filha de 4 anos que frequenta a escola. Ela falou assim, e aí? Ninguém vai parar a vida. Não vai parar a vida durante 2 meses e meio, que é a próxima vacina com 2 meses. Não vai parar a vida. Então, assim, por que não? Sabe? É claro, tomar devidas precauções. Ninguém resfriado perto, tudo isso. Mas assim, a gente não deixa de viver. Por que não? Pra casa do Senhor não posso ir porque meu filho vai ficar doente, é muito novo. Mas no shopping pode ir, no mercado pode ir, visitar a mãe, o pai, o vizinho pode ir, sabe? Mas as pessoas acabam que ela coloca, na verdade, a casa do Senhor em último lugar, né? Onde a gente deveria colocar como prioridade. Exatamente. E para quem não entendeu, o Revaiar é nosso Instituto Bíblico Modular, onde a gente vai ser fortalecido na palavra do Senhor. E são 2 anos. 2 anos de bênção. 2 anos de bênção. Eu sou prova viva disso. Inclusive, você estava falando que fez a inscrição dele. Eu fiz 32 aulas online do Revaiar. Fiz uma sequência. Estava no Revaiar online. Estava gostando. Estava tudo bem. A minha esposa entra pro Revaiar presencial. E fala, ó, gostei, quero que você venha comigo. Porque é legal o casal. Sim, o casal fazer junto é lindo Não, demais. E aí eu deixei as aulas online, porque não tem como você aproveitar para... não tem como fazer essa... Tem que abrir mão ali. Exatamente. Mas foi bênção para mim. Porque presencial é diferenciado, né? Aí entrei, terminei, agora estou no DIP.
Glória a Se Deus, prepara irmão. pro DIP. É. Ih, rapaz. Eu falei pra ele que vai, não tem outra opção, não. Prepara pro DIP. Vai ser benção, irmão, vai ser benção. Mas não se preocupa com o Lab, não. Já está declarado, você já tem a palavra já e com certeza você vai fluir nisso aí, Em nome irmão, de tá? Jesus. E vocês servem em algum ministério? Isso, a gente serve no Novos Começos. Foi o primeiro ministério que a gente entrou. O Felipe contou, né? Toda vez que tem ali o Novo Começo, aquela parte 1, 2, 3, levanta a mão. Foi decisão minha, assim, novos começos. Aquele momento ali é um momento, assim, mais especial para mim. Não é porque as pessoas falam que é o objetivo do culto, né? Alcançar vidas para o reino, mas é porque eu me emociono de fato mesmo. Aquele momento para mim é muito especial, um momento onde eu me derramo mesmo, onde eu choro. Cada pessoa que vem ali, meu coração queima, eu choro junto com eles. É um momento ali que eu amo. E a gente Então, participa- foi é o por isso único que a gente escolheu esse ministério, ministério. E desde então a gente só serve nele e no É, Boys também, sim. né? Mas é nele ministério ali da igreja mesmo, no dia a dia, é o Novos Começos. Lá no Boys, o que é que vocês fazem lá no Boys? No Boys agora a gente tá como líder do GC no Pontal. Isso. Aí a gente serve ali, dando suporte no curso, né? As outras coisas do ministério, manutenção ali do ministério. Quem tá de frente agora é o pastor Léo. Léo Isso, pastor Abdias está Léo de Abdias, frente. isso aí. Benção, Benção. benção. Glória a Maravilhoso. Deus. Queria que vocês falassem um pouco dos filhos de vocês. Sim, sim. Vamos lá. A Margot, a gente casou muito novo, muito novos, eu tinha 18 anos, o Felipe tinha 22. E a gente tinha objetivos, né? Falei assim, cara, pelo menos a gente tem que comprar uma casa. A gente morava numa casa que o pai dele emprestou pra gente. E todo mundo ficava assim, se você esperar tá pronto pra engravidar, nunca vai acontecer. Eu, não, vai acontecer sim, vai acontecer. E aí, quando a gente comprou nosso apartamento, a gente comprou e tava fazendo a obra, eu falei, agora a gente pode engravidar. E a gente fez tudo, todos os exames, então agora tá tudo certo com os exames de vocês, agora vocês podem começar a tentar. E aí a gente engravidou. Deixa eu tocar um ponto aqui. Tá falando, houve uma preocupação com exames e tudo. Existe a preparação para engravidar, normal. Mas existe uma preocupação porque meu pai é deficiente visual, né? Então, existia uma preocupação da Daiane, parte da família também, né? Porque a gente não sabe exatamente o motivo. Na época, quando meu pai, os irmãos nasceram cegos, não existia um diagnóstico não é só concreto. o pai dele, tem o pai dele e mais 3 tios, de né? No caso, são por 4 que eles filhos. nasceram cegos, né? Então não tinha um diagnóstico certo. Então existe uma preocupação, né? Falar assim, pô, será que isso pode vir através dos nossos filhos? Então existia essa preocupação. Então a gente foi buscar, se aprofundar para saber se existia possibilidade, se a gente poderia tomar as devidas precauções para que, né? Não viesse a acontecer. E aí, DNA, no caso. Isso sim. aí. Uhum. Aí, tudo certo, vamos engravidar. Engravidamos 10 meses depois dessa tentativa. E no dia do aniversário, a gente fez aniversário de casamento. A gente se mudou. Aí nós nos mudamos num dia, no outro dia era aniversário de casamento. Eu começo a passar mal, fui pro hospital, perdi o neném. Que a gente tinha planejado tanto, que tinha, sabe, feito tudo certinho ali, tudo como todo mundo fala, sabe? Fazer todos os exames e tudo. E aí, eu não fiquei... Eu lembro que no dia eu fui pro hospital, perdi o neném de manhã, e à tarde fui pra loja trabalhar, e todo mundo, ainda você tá aqui? Eu falei, não, tô aqui porque Deus sabe de todas as coisas, não era o tempo. Eu achava que era, mas não era. Eu tenho certeza que na hora certa vai vir. E aí a gente refaz todos os exames. E aí a médica falou, tá tudo certo, vocês agora podem engravidar. Só que antes disso, a gente nunca tá preparado pra perder, né? A gente não se prepara de nada, assim, pra ter... Quando o filho vai nascer, a gente sabe como cuida disso, a gente vai treinando, né? E vai lendo, vai estudando. Agora, a perda, não. E eu lembro quando eu cheguei lá na maternidade, quando o feto saiu e tudo, eles colocaram no vidro e a médica veio perguntar se eu queria levar. E eu falei, não, mas por que eu quero levar isso? E ela não me disse, não me instruiu nada. Foi a médica de emergência, não me instruiu. Aí ela falou assim, mas seu esposo tem que estar de acordo. Aí ele olhou pra mim e falou, não, tá bom, e pra que a gente quer? Já é tanta dor, já é tão difícil esse momento. Eu não saí ali, né? Eu só quero sair disso aqui, né? E a gente não quis levar. E eu perdi neném numa quinta-feira. Na segunda eu fui na minha médica. E ali, consulta normal, ela fazendo umas perguntas. O meu tipo sanguíneo é negativo e o Felipe é positivo. E a gente é incompatível, né? Então tem todo um procedimento quando você faz depois que o filho nasce. Só que como foi uma perda, é como se tivesse sido um nascimento, né? E aí ela falou assim, olhou pra mim, você tomou a vacina, Rogan? Aí eu, não, que vacina?
Aí ela falou assim, você tem que tomar, porque é pro seu corpo não criar resistência do próximo filho, porque senão você vai criar anticorpos contra o sangue do seu marido e teu filho pode nascer o sangue dele e teu corpo rejeita isso. E já começou aquela correria, porque o máximo que você pode tomar é até 72 horas, já tinha passado isso. E ela falou assim, vai lá no hospital onde você foi. E eu fui pro hospital, eles falaram que não tinha. Eles falaram assim, não, a gente não tem a Rogan aqui. E começou o desespero. O primo do Felipe era secretário de saúde em Barra do Piraí na época, não tinha lá. A gente ligou pra maternidade e não tinha, que ele corre contra o tempo. E a minha médica tentando ligar de um lado para alguns hospitais e tudo. Até que ela falou assim, Daiane, vai no Pedro II. Falou, vai lá que lá deve ter. Aí, quando eu chego lá, a primeira coisa que eu perguntei à recepcionista, ela falou assim, tem. Eu falei, ufa, graças a Deus é que tem. E aí, cheguei lá, fiz tudo, esperei ser chamado. Quando foi chamado, tinha 2 médicas. E a médica falou assim pra mim, uma médica falou assim, não vou aplicar, porque já passou os 72 horas, não vai fazer sentido nenhum você aplicar. Ali eu comecei a chorar. Falei, moça, você não tem noção, eu tô o dia inteiro correndo atrás disso e eu não tenho filho nenhum. Se eu não tomar isso, pode ser que eu não consiga engravidar de novo, porque eu posso engravidar. Vi um tipo sanguíneo do Felipe, meu corpo rejeitar e aquele desespero. E a outra médica falou assim, mas por que não aplicar nela? O não a gente já tem, aplica nela, entendeu? Se acontecer alguma coisa, pelo menos a gente tentou. E ficaram as duas ali meio que discutindo pra ver o que ia fazer. E eu em prantos, enfim, aplicou a vacina, a injeção, eu fiquei mais tranquila. E aí logo depois a gente engravidou, 4 meses depois da Margot. E a gravidez da Margot foi tudo muito, muito bem, assim, a gravidez inteira, não deu nada e tudo. E aí eu engravidei agora do Mateu. E num desses exames de rotina ali da gestação, a minha médica falou assim, temos um problema aqui. Eu já tava aqui com uns 7 meses, eu acho. Temos um problema aqui. Aí eu, o quê, doutora? Ela falou assim, combis indireto deu positivo, que é exatamente isso, como se meu corpo estivesse rejeitando ele. Tava criando anticorpos. E aí eu fiquei aquele desespero, mas ao mesmo tempo eu falei assim, não, porque o Mateu, a gente vai contar, o Mateu foi Deus que deu e de forma muito clara, ele avisou que o Mateu viria, eu falei assim, não vou me preocupar, o Mateu é Deus, não era o momento que a gente queria, a gente não planejou, foi Deus que deu e é Deus que vai sustentar. E ela falou assim, a gente vai ter que refazer esse exame urgente. A gente refez o exame, para a glória de Deus, deu negativo depois, não deu mais nada. E eu falei assim, nem para as pessoas a gente contou, porque já era uma coisa que a gente tinha tanta certeza, porque conforme a gente vai caminhando, a gente vê o milagre de Deus em tantos momentos, que a gente vai confiando, assim, sabe? Tendo a certeza de quem prometeu, se ele é fiel para cumprir, se ele fez isso ontem, ele é capaz de fazer muito mais hoje e amanhã, ele é o mesmo Deus sempre. E às vezes a gente fica assim, acontece alguma coisa, a gente fica abalado por uma situação, mas a gente esquece do milagre que já viveu. Então a gente tem que trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. E ali eu falei com o Felipe ficou super tranquilo também. Ele falou assim, não, cara, vai dar tudo certo. A gente refez o exame, tava tudo certo. O Mateu nasceu cheio de saúde, pra glória de Deus, né? E é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu do Mateu, né? Eu lembro um dia eu tava na igreja com a Margot e a Cíntia do Louvor chamou a gente, fez sinal na hora do louvor que queria falar com a gente depois do culto. A gente nunca tinha se falado. E aí ela foi lá, chamou a gente lá em cima e entregou algumas coisas pra Margot, falou assim, a Margot escolhida e tudo, e falou assim, mas Deus mandou dizer que não vai ficar por aí. Deus vai mandar um menino, um filho. Ela falou assim. Aí eu amei, eu sempre quis ter outro filho, mas não era o momento, não queria naquele momento. Aí eu amei, guardei, e logo depois eu fui pro monte com as meninas e a gente fez um momento de cada uma orar. Deixa eu acrescentar antes disso, acho que é bom, depois a gente chega e compartilha essa parte. Um homem, assim, eu posso estar até equivocado, mas eu converso com muitas pessoas e o homem acaba tendo um pouco da preferência, ele tem um garoto, né? Um moleque para soltar pipa, jogar bola, né? Um garotinho para você brincar e tal, fazer as atividades. E eu tinha uma preferência. Não que, se vier uma filha eu não vou gostar. Não era isso. Eu tinha uma preferência, eu tinha uma expectativa de um menino, né? E quando a Daiane ama fazer festa, ela falou, não, fazer chá de revelação e tal, e tudo. Aí eu falei assim, Daiane, toma cuidado, vai fazer, eu não sei como é que vai ser. Isso na gravidez da Margot, na gravidez da Margot. A minha reação, se for uma menina, eu não sei como é que vai ser.
Aí a Daiane falou assim, não, fica em paz e tal. Aí, cara, enfim, rolou a festa, fez até junto com o meu aniversário, foi meu aniversário, e fez junto, enfim. Na hora que meu irmão estourou, era menina, já Chorou comecei a mais do que eu, chorar, chorou mais. né? Porque assim, cara, quando a gente descobre o pai, parece que não existe mais sexo, né? Você só ama. Não existe mais, é teu filho, independente se é homem, se é mulher. É como se, a partir daquele momento, eu não conseguisse enxergar mais sexo. E ao longo do tempo, caminhando ali, né, criando, no crescimento da minha filha, eu não conseguia nem enxergar mais pai de menino. Né? Olha como é que é louco isso. Eu tinha uma preferência, né? E eu não conseguia me enxergar mais o pai de menino, pai de menino. E para você ver como é que são as coisas. A gente vai contar o testemunho aqui do Mateus, mas você vê que Deus não se esquece dos seus sonhos, né, cara? Eu já estava satisfeito com minha filha, eu já estava decidido ter um filho. Eu estava decidido ter a Margot. Aí a Daiane, não, eu queria ter 3 filhos. Eu falei, vamos decidir então 2 filhos. Não que o Mateus tenha sido planejado agora. Ele veio no momento. Não fomos pegos de surpresa, porque não tomamos devidos cuidados. Mas, cara, pra você ver, eu nem desejava mais ter outro filho, mas Deus não esquecia. Deus lembrava dos meus sonhos. Deus se lembra dos sonhos que a gente não lembra mais, né? Cara, e Deus me presenteou com um garoto, cara. Olha isso, que incrível, né? E aí eu fui pro monte com as meninas e a gente fez um momento de cada uma orar sozinha. E ali eu tô orando pela minha vida, pela minha casa. E começa de forma involuntária, que é o Espírito Santo, para eu orar por filho e para colocar a mão no meu ventre. Eu falei, não, mas se as meninas me olharem, o que elas vão pensar? Eu nem quero engravidar agora. E ficou aquela briga do meu eu contra eu mesmo, né? E eu ali, não é. Aí daqui a pouco eu, já sei, são filhos espirituais. A gente estava prestes a assumir o GC, eu falei, é isso. São filhos espirituais. E eu comecei a orar por filhos espirituais. E no meio da oração, quando eu vi, eu tava orando pelo meu filho. E era muito específico, eu falava filho. E aí passou, isso foi no sábado, e eu não contei nada pro Felipe. No domingo, a gente não foi no culto, que a gente foi no aniversário de manhã. A gente sempre vem no culto da manhã. A gente não foi porque fomos ao aniversário. E quando foi no culto da noite, a gente foi assistir de casa. Eu coloquei minha filha pra dormir e tudo. A gente tava na sala assistindo e eu peguei no sono. Enquanto o Renan pregava, eu peguei no sono. Eu vou contar essa parte, Essa não parte pode é contar, eu dele. tenho que contar. Mas assim, eu falo com muito cuidado e com muito temor, porque eu sou muito razão, né? E às vezes a razão até me atrapalha de ver certas coisas, né? De crer algumas coisas, o agir. Eu até impeço um pouco do agir de Deus na minha vida por conta dessa razão muito forte. Eu tenho muito medo de confundir as coisas. Mas, cara, eu tenho muita certeza do que eu vivi. Porque quando a gente vive uma coisa de Deus, a gente tem certeza absoluta, né? Nesse dia, eu sentei no sofá, o nosso sofá tem uma parte mais comprida, assim, eu tava deitado, e a Daiane deitou assim no meu peito. A Margot tava dormindo, a gente tava assistindo o do Renan. Um dia daquele, você já deve ter vivido um dia daquele que o Renan tá daquele jeito, que ele tira o tênis, que ele já começa a gritar, fazendo umas línguas diferentes, daquele jeito. Enfim, aí ele começou a declarar algumas coisas, eu sentindo forte a presença de Deus, cara, em casa. Falei, cara, glória a Deus, glorificando, arrepiado, arrepiado. Aí teve um momento que ele começou a declarar sobre filhos. Falei, cara, e eu arrepiando, sentindo presença. Falei, caramba. Assim, começando, eu falei, Deus, mas não tô, a gente não tá desejando, não tá planejando filho. Aí eu sentindo aquilo tocando, cara, queimando, ardendo. Dentro de mim, ele declarando, cara, teve um momento que ele declarou, eu não lembro, porque ela depois, ela até gravou o culto, e ela vai saber falar mais do que eu, porque ela gravou a situação, porque eu contei pra ela. Teve um momento que ele declarou, a Dani tava no meu colo, eu tava assim com a mão assim no peito dela aqui assim, próximo da barriga, assim, a parte de cima. A Daiane pulsou, ela fez assim, ó, e abaixou. Foi só isso. Cara, mas o incrível, que ela poderia simplesmente estar sonhando, ter se mexido, dormindo, mas Deus me deu ali a certeza e a convicção que a Daiane estava grávida naquele momento. Naquele momento ela estava grávida. A partir daquele momento, tinha uma criança ali dentro. E a partir dali, conforme a gente foi conversando, essa situação do monte, logo os meus sonhos. O sonho foi depois. Foi depois, né? Um depois sonho. disso. E depois, quando a gente foi conversando, as coisas começaram a se ligar. Foi começando a se ligar. E qual foi a questão do monte mesmo? Que bateu no dia? Não, foi do. Fala do seu sonho.
Enfim, logo em seguida, assim, eu não tenho sonho, Deus não fala comigo através de sonho. Claro, já falou, mas muito raro, né? Deus não fala assim comigo de voz audível, eu não tenho uma sensibilidade forte. Assim, quando eu tenho um sonho, assim, é porque é verdade mesmo. E um dia, Deus me deu um sonho onde a gente estava numa casa, era uma casa nova, e a gente estava de mudança. Era uma casa de 2 andares, tinha uma calçadinha e um gramado que subia assim. Embaixo tinha uma porta dessas de vidro de abrir, onde tinha caixas e tinha um sofázinho assim. E a Daiane estava em pé, com um neném no colo, e era uma manta Verde. verde. Ela lembra, tá vendo? Não me esqueça, ela lembra. Era uma manta verde. E eu lembro que eu subia, esse morro ficava da parte mais alta, mas eu tinha acesso a Daiane, contato visual com a Daiane, e eu falava assim com a Daiane, Daiane, de todas as casas que o seu pai poderia disponibilizar, ele disponibilizou logo essa pra gente, e a sensação, o sentimento que eu tinha não era o pai dela, não era o pai, era outro pai. E a gente sabe de qual pai nós estamos falando aqui, era outro pai. Logo de todas as casas, teu pai disponibilizou logo essa casa. E a Daiane estava, e ela sentava, e ela tinha uma criança no colo. E a partir desse momento, alinhado com aquela experiência sobrenatural que eu tive ali, eu tive a certeza. Primeiro eu tinha certeza que tinha uma criança, e depois eu tinha certeza que era um filho. E era um filho, tinha certeza absoluta. Tanto que eu tinha tanta certeza quando pulsou, quando a Daiane fez o teste, ela veio animada para mim, cara, eu não consegui me empolgar com a notícia. A Daiane viu que eu fiquei assim. Eu falei, não, já sei. Deus já me falou. Eu tinha certeza. E a partir desse sonho, eu tive a certeza que era um menino. Que Deus estava me presenteando ali um menino. Isso. E aí, 15 dias depois, aí quando ele sonhou isso numa quarta-feira, ele veio contando, aí foi onde ele contou da experiência de domingo, eu contei do monte e tudo. E 15 dias depois eu fiz o teste de gravidez e deu positivo e fui bater a primeira ultra. Quando eu bato a primeira ultra, qual é o dia que conta que eu engravidei? Aquele domingo que o Felipe sentiu a minha barriga pulsar. Isso daí é para confirmar aquilo, pra Que gente era ter naquele certeza que foi dia. ele, que aconteceu, que aquela experiência foi real que eu vivi, né? Foi. Ele bateu exatamente, como se o filho tivesse sido gerado a partir daquele momento ali. Impactante. Glória a Deus. E hoje ele tá com quem? Tá com a minha mãe. Os dois estão com a minha mãe. E quando eu contei pra todo mundo que tava grávida, uma amiga perguntou a Margot assim: e aí, você quer irmãzinha ou irmãozinho? A Margot falou: eu queria muito irmãzinha, mas Deus me falou que é um menino. Ela falava isso pra todo mundo. Eu queria muito irmãzinha, mas Deus me falou que é menino. Tanto que ela tá pedindo irmãzinha agora. Aí ela falou pro Felipe: não vamos ter mais filha. Aí ela falou assim: então eu vou orar. O Felipe: não. E esse momento sem nenhuma influência, tá? Assim, se a gente comentar com ela, se a gente falar nada. Quantos ela já veio anos? falando. A Margot tinha 4 anos. Tem 4 anos. 4 anos. Foi 4 anos. Vai fazer 5 agora. E ela fica no Kids, tranquila? Fica. Agora tá ficando. Tá ficando. Agora tá ficando. Ah, que benção. Deus é maravilhoso, né, gente? Sim. O testemunho de vocês é bem forte, hein? Coisa linda mesmo. Aí o que eu falo para quem tá assistindo, a gente vai vivendo os milagres. Tenho certeza que você tem outros milagres pequenos, menores, médios, vários outros. Esse talvez seja um dos mais importantes. Sim. Mas a gente acaba esquecendo. Sim. Cara. A gente acaba esquecendo. Por isso, Constância Cast. Que até vocês mesmos, daqui a 2, 3 anos, peraí, eu gravei um podcast no Constância, deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar. Sabe? E vai exatamente. servir de exemplo para outras pessoas, amigos, parentes, pessoas que você não tem contato dia a dia. Sim. Eu tô impactado com o testemunho de vocês. É sério. Porque, assim, a gente vive milagres, mas às vezes a gente esquece que Deus fez, faz e vai continuar fazendo. É verdade. É só o começo. É isso. É só o começo. É quando a gente escolhe ver Deus em tudo, a gente vê em todos os momentos, né? A gente vê livramento, coisa que a gente acharia me atrasei e daqui a pouco, poxa, me atrasei porque o carro poderia ter batido, porque isso poderia ter acontecido. Então a gente começa a enxergar de forma espiritual as coisas, né? A gente decide escolher ver Deus em tudo, a gente vê em todos os momentos. A gente vê como ele cuida da gente, do cuidado, Vou falar de um exemplo usando uma conversa do início do nosso podcast. Você falou que
quando vinha de Itaguaí pra igreja, você vinha estressado e tal. É. Como é que é você hoje dirigindo? Me fala aí. Cara, eu tava falando até no último GC agora, acabei anotando isso, acabei não falando no GC, mas é exatamente isso. Eu consigo enxergar a mudança hoje, né, cara? Antigamente eu chegava com a cabeça explodindo, né? Hoje eu consigo, a minha relação no trânsito é totalmente diferente hoje, cara, caminhando com o Senhor, sabe? Orando, entregando uma vida. E eu vejo muito, eu até comento com a Daiane. Cara, é incrível. O dia que eu levanto ali, não preparo o meu devocional, não entrego meu dia ao Senhor, parece, cara, que o dia acontece diferente, o dia é carregado, que o dia é estressante, mas quando a gente consagra o dia na mão do Senhor, entrega, pedir pro Senhor nos guiar, cara, parece que o dia é leve, é tranquilo, você tem paz, tem segurança, é incrível, cara, é incrível. É uma mudança assim, de lá pra cá, eu enxergo assim, uma mudança, um comportamento totalmente diferente. É outro Felipe. É outro Felipe. Coisa linda. Outro. Eu também tenho esse hábito de fazer meu devocional antes de sair de casa. Já virou. Porque tem gente que faz o devocional à noite, né? Sim, tem gente que tem um e tá costume. tudo bem, ué. O importante Sim. é ter fazer. acesso. O meu Meditar comigo. de dia e de noite. De noite. A todo momento, a todo instante, momento, né? A mudança é muito radical. No trânsito, no atraso, a gente pensa que é uma coisa, mas realmente é outra. Até a forma, eu até comentar no GC, até a forma como você lida com os desafios, com os gigantes que aparecem. Por exemplo, dentro da empresa, né? Da forma quando você recebe uma notificação. O pastor Edgar, agora no último culto do Boys, ele falou assim, a vida do empresário é assim, tá tudo bem, daqui a pouco chega uma notificação da prefeitura, chega uma carta do Ministério do Trabalho. A Dani vai se lembrar, cara. Irmão, eu tava assim, vivendo nossa semana. Era só chegar uma notificação dessa. Irmão, a minha cabeça virava, o mundo acabava, eu começava a murmurar. E parece que quanto mais você reclama, irmão, parece que mais o gigante cresce. Parece que você mais é atacado. E é incrível a forma que eu lidava com essas notificações, esses desafios, e a forma que a gente lida. Quando a gente tem Deus, cara, a gente lida diferente. Hoje eu falei, meu irmão, glória a Deus, eu só tenho um desafio desse, só tenho um gigante porque eu tenho uma empresa. Eu só tenho uma notificação do Ministério do Trabalho porque eu tenho um colaborador, porque minha equipe está crescendo. Então a gente começa a enxergar a vida de uma outra forma, cara, de um outro parâmetro. É outro estilo de vida. É outro estilo de vida. Pra você ter uma noção, Daniel, 15 dias atrás, foi sábado retrasado. A gente tava no Réveillon. E aí teve a hora do intervalo, 11h10 da manhã, tô assim conversando, daqui a pouco o Felipe me chama. O Felipe falou assim, a gente vai ter que ir embora. Aí eu, por quê? Aí ele, porque a funcionária ligou que a loja pegou fogo. Aí eu falei, não é possível. Aí ele, muito tranquilo. A gente vai ter que ir embora. Eu falei, como assim a loja pegou fogo? E a gente chegou lá. E a loja, como a gente trabalha com fritura, né? Foi ali o fogo do óleo e aquela fumaça preta. E na hora o extintor não apaga, porque aquela fumaça é diferente. Porque o fogo que sai do óleo é diferente do fogo que pega aqui na cortina. Ele está sendo alimentado constantemente pelo óleo. É combustível. O combustível. Ele fica pegando e o extintor não apaga. E na hora a menina saiu e pediu ajuda, desesperada, né? A cozinha pegando fogo e tudo, e pediu ajuda. Algumas pessoas estavam na rua, vieram, ajudaram. E nisso passou um conhecido do Felipe. Deus é Deus maravilhoso, é né, perfeito. cara? Passou na hora e viu aquela movimentação. Aí falou assim, o que tá acontecendo? Falou, tá pegando fogo, não sei o que. Ele foi lá, ele falou que não dava pra enxergar a cozinha, que tava tudo preto. Ele ligou para um amigo bombeiro. Um amigo falou, essa fumaça aí é só abafando. Ele foi lá, falou que tirou a camisa, colocou assim no nariz. Botou a camisa no rosto. No rosto, entrou e colocou um tabuleiro em cima da fritadeira, onde amenizou um pouco até o bombeiro chegar. Mas assim, a gente pode ver duas coisas na situação. Primeiro, essa tranquilidade, exatamente viver a paz que excede todo entendimento. O Felipe super tranquilo, a gente perdeu o melhor dia de venda. Fora todo o prejuízo financeiro de equipamento, de câmera, de coisas que queimou, de piso, enfim, de forro da cozinha. O prejuízo de não abrir a loja, porque, pelo contrário, eu tinha que ligar para os clientes que estavam agendado para cancelar o pedido.
Nem todo mundo entende, né, o que tá acontecendo, eles estavam contando com a gente, mas assim, e outro ponto é que Deus enviou, né? Deus enviou alguém que tinha um acesso, Um anjo. Deus enviou alguém que tinha acesso para poder resolver, porque ali ninguém saberia resolver até o bombeiro chegar. Sim, o estrago poderia ter sido muito maior. Então, quando a gente consegue enxergar Deus, não é assim, o porquê isso aconteceu, é agradecer a Deus porque não foi maior, porque só foi isso, porque ninguém se feriu. Poderia ter se ferido, sabe? Mas ninguém se feriu, o incêndio foi só na cozinha, não chegou na frente da loja, não queimou mais coisas que poderia ter queimado. Não machucou ninguém. Não machucou ninguém. Então é exatamente isso. A gente ver Deus e não é só falar assim, ai, graças a Deus que a minha cozinha pegou fogo. Não, a gente não tá falando disso. Dar graça em todo momento não é isso, né? Mas é agradecer que mesmo acontecendo isso, a gente sabe que Deus está com a gente, Ele tá ao controle de tudo, né? Uma das falas de Jesus que eu gosto muito é que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci. O fato de vocês serem empresários, isso não vai dizer que vocês não vão ter dificuldade, gente. Vão ter dificuldade. Sim. Eu também sou empresário. E assim, 3 CNPJs, o pastor lá, o que pregou, Edgar. o Edgar tem 100 CNPJs. É. Imagina. Aquilo me deu um ânimo. Quando ele... Cara, se ele consegue, eu também consigo. Não, 100 CNPJ. E começou do zero. Aí eu fico falando, Jesus, lindo. porque é desafiador realmente, né? Mas assim, hoje eu trabalho com mão de obra, né? Uma empresa de obra, de construção. E lida com gente, cara. Lidar com gente. São peões, né, de obra. Sim, tem pedreiro, tem eletricista, tem ajudante, gesseiro, pintor, né? Então, cada um tem uma cultura. Nem todos são crentes. É empresa, né? Sim. E é desafiador porque cada um pensa de um jeito, você tem que saber falar. Eu entendo quando o cara não gosta que a gente coloque Jesus no meio e toda a minha reunião faça uma oração. Não é? Sim. É o mínimo que eu posso fazer. Se eu sou um servo, um sacerdote, eu tenho que levar a palavra adiante. Exatamente. E aí, outro dia eu fiz uma festinha para comemorar, né? Uma fase da obra e comprei carne, carvão, refrigerante, suco, gelo. Foi uma trabalheira e tal. Quando eu chego lá, tinha um monte de cerveja e uma garrafa daquela 51. 20 e tantas pessoas, aí eu... Poxa... Mas, enfim, não fiquei assim, não briguei com ninguém, mas com educação, vamos tirar essas bebidas daqui, vamos ter tal. Não, por favor, vamos tirar agora, tal. Se você tirar, eu vou embora, então, por favor. Pode ir embora. Teve um que falou assim, né? E tá tudo bem. Talvez eu tenha plantado uma sementinha naquela pessoa pro posicionamento, né? Sim, claro. Mas essa história do fogo realmente muda a cabeça. É Romanos 12:2, é a mudança de mentalidade. Quando você tá ali no GC, no culto, nós temos ótimos pastores, por sinal, né? Sem falar nos convidados, né? Bem, Mas o Revaiar, as aulas do Revaiar, elas vão encaixando aqui no cérebro, na alma, no espírito, e faz toda a diferença. Para mim foi incrível o Revaiar, porque eu não tinha conhecimento de nada, eu entrei cru, né, cara? Então, nas primeiras aulas, eu queria falar e não sabia como falar, cara, essa expressão fazer é incrível. E, cara, é assim, eu tava comentando até com o Gilmar, ele falou, cara, se fosse no teu lugar, eu tava ficando maluco, irmão. Você falou comigo na maior paz, eu fui na paz mesmo, cara, porque eu sei que o Senhor tava na frente. Eu sei que já tinha cessado, sabe, o fogo, quando a gente tava saindo ali, eu não sabia, não tinha noção do estrago, mas já tinha cessado. Então fui buscando ao Senhor ali, já pedindo discernimento, já pedindo para Deus preparar as pessoas para me auxiliar naquele momento, sabedoria para acolher, para falar com o colaborador, para como saber a estratégia para saber se eu preciso fechar a loja, se eu preciso permanecer, de como devo agir, estratégia para como lidar com os clientes, como passar a informação. Fui pedindo ao Senhor, mas glória a Deus, ele deu as estratégias, daí ele ficou de casa, eu fui para a loja, a gente manteve a loja aberta, vendendo parte congelada, né? E liguei para alguns clientes, daí para outros, mantinha os colaboradores para ajudar ali na organização, na limpeza. Foi 3 dias de trabalho árduo, mas para honra e glória do nome do Senhor, a loja está funcionando, perfeitinha. Isso aconteceu no sábado, na segunda-feira mesmo. A loja já iniciou, funcionando, toda organizada, perfeito. Isso serve de testemunho para que muitas pessoas entendam
que a primeira opção é desistir de tudo, né? É. Porque com outras pessoas, com certeza, a Sim. pessoa... Ah, isso aí é um sinal, vou largar tudo Não, aqui. cara. E não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Sempre antes de um grande agir de Deus na nossa vida, o inferno sempre vai se levantar para nos fazer paralisar, né? Para nos fazer desistir, né? Me fala um pouco mais aí dessas empresas de vocês. São 2 empresas, né? Isso, 3 empresas que a gente tem. 3 empresas. Fala um pouco delas aí. O Felipe pode contar um pouquinho como que a Fritou Comeu nasceu. A gente sempre foi do comércio, né? E o Felipe, o Felipe só trabalhou num lugar a vida inteira. E tinham 2 patrões, eram sócios. E aí um patrão eles dividiram a sociedade e um veio e chamou o Felipe para ser sócio. Abriu uma loja onde a gente morava, em Seropédica, uma loja de roupa. E o Felipe, tá ótimo, pô, topou, perto de casa, na rua de casa, perfeito, cenário perfeito. E aí no meio da obra ele falou, cara, não vou desistir, não quero mais, toca aí. Só que a gente não tinha dinheiro para tocar, né? A gente tinha um carro, a gente deu o carro de algumas coisas que ele já tinha pago, a gente deu o carro como pagamento. E aí a gente abriu a loja, assim, do jeito que dava, porque a gente não tinha mais dinheiro para poder fazer as coisas, comprar estoque e tudo mais. E aí o Felipe tocava, ele consegue dizer um Isso aí pouco. foi lá em 2014. Como falei, eu e ela era do ramo de vendas, né? Multimarcas e tal. E esse negócio nosso primeiro negócio foi lá em Seropédica, onde eu morava, né? Onde a gente foi morar junto quando a gente se casou. E com muita expectativa do negócio, porque quando você trabalha e você faz a sua função muito bem, de vendedor, você imagina, cara, se eu abrir o meu próprio negócio, meu irmão, esse lucro vai ser todo meu. Né? Eu vou abrir, eu vou tirar onda, eu E já acha sei que vender. a gente que não, só quando a gente começa a empreender que a gente entende que lucro não Mas é é a aquilo mesma que eu tava coisa. falando no início, ninguém me contou. Ninguém me contou, aprendi tudo no caminho. Achava que todo o dinheiro que entrasse ia pro bolso, entendeu? Eu achava que bruto era lucro. Enfim, aí entrei no negócio, eu sabia vender, eu fui gerente por um período, né? Eu já liderava ali a equipe. Então eu falei, cara, eu vou dominar isso daqui. Só que eu não sabia comprar, eu não sabia gerir, eu não entendia nada de gestão, enfim. Cara, eu fiquei lá em Seropédica apanhando 3 anos. Comprava mal, acaba que você trabalha com uma roupa que você gosta, pegava muita roupa, enfim. Foi um tempo de aprendizado, foi uma escola para mim. A loja, a gente ficou 3 anos lá, ficamos 3 anos, foi um tempo de aprendizado lá. E no momento que eu estava praticamente com o negócio quebrado, assim, muito endividado, esse negócio, esse modelo de negócio que a gente tem hoje, tinha uma loja ao lado. A nossa loja ficava numa principal e tinha uma rua lateral onde tinha uma loja nesse modelo que a gente trabalha hoje, né? E como a gente tem negócio, o empreendedor perto acaba criando conexão, fala, a gente compartilha, né? E a gente sempre estava trocando ideia com o pessoal, os donos da loja. E eu lembro que um rapaz, eu até esqueci o nome dele, ele sempre chamava de Pirulito, agora eu esqueci o nome dele. Ele chegou para mim e falou, Belete, deixa eu sentar aqui, o pessoal me chamava de Belete. Era até a razão social da minha empresa na época, era Belete Comércio. E ele falou, Belete, tô cansado, deixa eu sentar aqui um pouquinho, cara, é muito exaustivo. Eu falei, que isso, cara, tô reclamando da minha loja é vazia, irmão. Você tá reclamando de trabalho. Ele falou, cara, um dia, olha isso, como é que palavra tem poder. Um dia tu vai ter uma loja e vai saber o que eu tô te falando. Cansa? Eu falei, não, irmão, eu quero ter esse cansaço, eu quero viver isso, pra tu ver como é que palavra tem poder. E, enfim, um dia lá, a esposa dele chegou para mim e falou assim, Belete, você tem vontade de abrir uma loja de salgado? Aí eu falei, cara, eu nunca pensei não, mas pode ser uma boa. É o seguinte, eu tenho vontade de abrir uma loja pro Gustavo. Era um filho dela, ele era bem mais novo e tal. Ela queria que tivesse uma pessoa para abrir junto com ele, porque ela não queria abrir uma loja só para ele, queria um sócio, uma pessoa para estar com ele no negócio. Ela falou, pô, eu chego a ver você comprometido com o teu negócio, você é responsável. Tem interesse? Eu falei, tenho, só que eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Ela falou assim, cara, vamos dar um jeito. Eu vou entrar com uma parte da grana, o que for parte de dinheiro eu vou bancar, e você tenta arrumar um cartão de crédito, uma parte do cartão de crédito você entra. Falei, caramba, e fui empolgado, conversar com a Dani, falei, Dani, a saída, meu irmão, a loja deles é boa, bomba, eles vendem pra caramba, a gente tá quebrado, cheio de dívida, cheio de protesto. Aí a Daiane, cara, vamos dar um jeito, fala com teu pai. Aí falei com meu pai na época, meu pai tinha um cartão, emprestou pra gente. E nem cartão de crédito a gente tinha. Não tinha cartão de crédito, tava quebrado.
Aí, vambora. Aí peguei o cartão de crédito do meu pai, conversei, aí compramos freezer, compramos um negócio, procuramos a loja, montamos um negócio. Abrimos um negócio. Cara, com um mês e pouco, meu irmão, já começou a dar conflito. Começou a dar conflito e tal, porque era o rapaz, era o meu sócio que ela tinha colocado, mas ela acabava gerindo o negócio, é como se ela tivesse colocado o filho dela, mas ela que geria. Então começou a dar conflito, porque ela não concordava muito com o que o filho dela estava fazendo e, de certa forma, não tinha responsabilidade sobre o filho dela. Acabou que, assim, conversamos, ficou uma boa. Ela falou, não, vamos separar, o valor tá aqui, paga, compra a minha parte, tudo bem, cara, mas Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, que a gente pagou a parte da sociedade com o próprio lucro da empresa. Com o próprio lucro. Ela fez uma condição assim absurda. Quando ela colocou o valor pra gente, eu falei, cara, eu não tô acreditando que ela tá passando a parte dela por esse valor. Não é possível que ela não tá conseguindo enxergar o potencial que essa loja tem. Porque essa loja de salgado, quando a gente abriu, ela já vendeu no primeiro mês o que a gente nunca tinha vendido na loja de roupa em 3 anos. Sabe? Era algo extraordinário. Então, Deus foi tão bom que a gente comprou a parte. Na época não, até hoje, ela é irmã da dona da fábrica, onde fornecia os salgados. Ela conversou, porque era um negócio familiar. Então, ela falou assim, ó, o rapaz é legal, a gente separou numa boa, fornece para ele. Então, quando o caminhão da fábrica chegava, eles perguntavam assim, você é o quê da dona da fábrica? Eu falei, cara, eu não sou nada. Ele falou, que é isso? Não, é um negócio familiar. Todo eu falei, mundo não, é primo, todo mundo é sobrinho. Então Deus é tão bom que eu entrei num negócio familiar. Foi um acesso. Né? Na verdade, as coisas foram meio assim, mas no final das contas eu entrei num negócio familiar. Né? E o nome Fritou Comeu, que é o nome da nossa empresa, assim, foi um presente de Deus para nossa vida. Eu estava pensando em vários nomes. Eu tinha um amigo muito querido, homem de Deus também, e eu falei, cara, eu preciso de um nome, quero abrir uma loja assim. Ele falou, espera um pouquinho. Cara, não deu uma semana, o cara chegou para mim com o nome Fritou Comeu, com logo, identidade visual, domínio de site, tudo pronto, esse presente. Eu falei, quanto que foi, irmão? Nada, é presente. Cara, presente de Deus pra nossa vida. Olha como é que Deus é E maravilhoso. o nome é tão bom que quando a gente abriu, as pessoas de Itaguaí, todas as lojas que tinham de salgado, elas falavam Fritou Comeu. Porque o nome é muito bom, né? Então, a loja de salgado de Itaguaí era Fritou Comeu. Quantos clientes já atendi e falavam assim, não, vim buscar uma encomenda. Eu, mas não tem nada no seu nome. Liga pra pessoa. Aí a pessoa ligava, era outro endereço. Porque ela falou Fritou Comeu, eu vim aqui. E a partir dali a gente viveu algo, assim, extraordinário. Assim, algo extraordinário. A cada mês que passava, a gente vendia mais e mais e mais e mais e mais. Né? Com um ano aproximadamente, a gente pagou, a gente fechou, a gente manteve a loja por mais uns 3 meses, a rota. A gente fechou 3, 4 meses. E com um ano, no máximo ali, a gente pagou todas as dívidas da outra empresa. Tudo. A gente ficou redondo, zeradinho. Olha só a saída que Deus nos deu. Deus é mais. A Fritou Comeu é um milagre. Eu só fiquei com uma dúvida. Então, ela comprou a tua parte. Não, eu comprei a parte dela. Ah, vocês que compraram. O que ela me ofereceu foi algo assim, foi um valor simbólico. Ah, vocês continuaram no mesmo endereço. Sim, no mesmo endereço. Que é esse endereço que pegou fogo recentemente. Isso aí. Ela saiu do negócio, a gente ficou e ela ainda conversou com a irmã da fábrica e a gente entrou no negócio familiar. Ela podia muito bem, não, separou, você segue, arrumou outro fornecedor. E você tem contato com ela? Hoje eu tenho mais contato com o marido dela, mas já faz um tempinho que eu não falo com ele. É porque o Felipe não tem rede social, né? Então acaba que ele não... Acaba que eu vou perdendo essas conexões. Isso aí. Mas eles foram um benção na nossa vida. Foi benção. Eu sou grato a eles, muito grato a eles. Tudo que a gente sabe sobre a Fritou Comeu, sobre como eu aprendi com eles. Ela chegou e o que eu tentei fazer diferente no meu negócio do direcionamento que a gente deu errado. Eles entregaram o negócio pronto, assim. Foi Deus mesmo, assim. Presente de Deus. Presente de Deus. Isso é mais um testemunho de tantos que vocês têm. Verdade. Muito bom, gente, muito bom. E hoje vocês estão lá com essa empresa, você falou de uma outra empresa também. A gente também tem... Hoje a gente tem a nossa própria fábrica. A gente comprou durante muitos anos, né? Da irmã dela, da fábrica deles. E hoje já tem... 2 anos, vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. 1 ano e pouquinho a gente tem a nossa própria fábrica. Eu tenho uma fábrica e também uma franquia da Esquimó em Itaguaí, da sorveteria Esquimó. Então, um total de 3 empresas que a gente tem hoje. E vocês
se divide para administrar uma parte? Sim. Como é que vocês fazem? Sim, o financeiro ali fica mais comigo, o administrativo e logística de mercadoria, tudo é com o Felipe. Rua é comigo. Rua é com o Felipe, coisa que dá para Loja fazer. ali, enfim. Montar, quebrou, consertar, Isso aí. contratar. Contratar sou eu, Você. A contratação, mas na hora da gestão, da entrevista a gente faz junto. Faz junto. Faz junto. Qual o recado que vocês dariam, conselho, aliás, recado não, conselho, para um casal, eu sei que vocês não são de casal, vocês são do boys, benção, um casal que está tentando empreender junto, mas com certeza existem conflitos. Muitos. Mas eu queria ouvir, pela experiência de vocês, qual o conselho que você daria para um casal que está tentando montar um negócio, começando agora, e assim, tá um desafiador, né? Tem desacordos. Sim. Eu acho que o maior problema que a gente teve, assim, por ser casal juntos, hoje, graças a Deus, a gente não tem isso, mas porque acaba que quando você mais tem liberdade com a pessoa, mais você tem intimidade, você fala de qualquer jeito com ela. E isso é muito ruim no casamento, isso afeta o casamento. Porque na hora do estresse, de tudo, e você vai falar com a pessoa, você não fala com o seu cônjuge do jeito que você falaria com um funcionário. Então, eu acho que seria isso, pensar de como falar. Porque isso afeta o casamento, principalmente. Porque a gente que empreende, a gente não consegue fechar a loja, ir para casa e não falar mais de trabalho. Desafio. Muito. Então, principalmente, ainda mais quando tem alguma desavença no trabalho. Você não consegue chegar em casa e fingir que nada aconteceu. Você chega em casa ainda com aquele sentimento de raiva, falando assim, pega aí, não sei o quê, já falando assim, todo ríspido com a pessoa. Então, eu acho que se eu pudesse dar algum conselho, seria esse, assim, a gente pensar mais como falar, na forma que falar. Fala assim, se fosse outro funcionário, se fosse outra pessoa, falaria isso? Então, por que com a minha esposa, com o meu esposo, eu vou falar dessa forma? É ter esse cuidado, né? Porque a gente acha que só porque a pessoa tá do nosso lado, ela é obrigada a aceitar a nossa forma de falar, mas isso não significa que tá certa, né? Não, tem que ter um respeito. Não é porque você tem o seu jeito que significa que o seu jeito é o certo. Então, a gente tá aqui para moldar, né? Para ser moldado e melhorar a cada dia. Então, acho que seria isso, assim, que eu vejo mais como principal. Depois a gente entendeu isso, muita coisa melhorou, assim. Sim. A gente quase não tem conflitos que seja relacionado ao trabalho, porque a gente entendeu a forma de falar, o jeito de agir e também o que cada um faz. Isso é importante. O seu papel é esse, o meu papel é esse, então a gente consegue entender. E aí, na hora de cobrar, a gente sabe quem tem que cobrar, não ficar um jogando pra cima do outro. Não, vocês podem até fazer a função do outro como um acordo que deve, né? Sim. Porque acontece imprevisto, né? De repente, por exemplo, você teve um filho agora há pouco. Ele teve que meio que te ajudar a fazer outras coisas, né? Exatamente. É porque a gente fala, eu ouvi isso uma vez em uma palestra e nunca me esqueci. O óbvio, ele não existe. O óbvio não existe, porque às vezes a gente acha assim, esse copo tá vazio aqui, então é óbvio que o Felipe vai pegar e vai colocar na pia. Não, isso não é óbvio, pode ser pra mim, mas pra ele não é. Então precisa ser falado. Então, assim, eu não fui trabalhar, eu não paguei essa conta, mas é óbvio que ele vai ver e vai ver que tem que pagar. Não, não é. Pra você é óbvio, pra ele não. Então, você precisa dizer, amor, paga essa conta. Então, eu acho muito isso, né? Eu aprendi comunicação, isso. Comunicação. Isso mudou, assim, uma chave na minha vida de falar com todas as pessoas, até com funcionário, com colaborador. Porque a gente acha, não, é óbvio que ele vai varrer a loja todo dia. Não, pra ele não é óbvio. Pra você pode ser. Então, você tem que falar o que ele tem que fazer todo dia. O óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. Isso acontece muito com mensagem de WhatsApp. Você fala uma coisa, uma intenção, e a pessoa entende outra, porque não está explicada. Aí a pessoa entende, depende do momento, da agitação. Aí, principalmente se for escrito, né? Porque ela vai ler da forma que ela quer ler, que né? Cérebro que o dela cérebro entendeu, dela né? tá. Isso aí. Mas muito boa a colocação de você. Muito obrigado, porque a minha sócia é a minha esposa, né? Eu tinha uma sócia que era a minha mãe, que já é falecida. Hoje a minha sócia é a minha esposa, na empresa de obra. Ela é designer, ela é técnica de edificação e me ajuda demais. Mas a gente tem perfis totalmente diferentes. Sim. Totalmente diferentes. E aqui do podcast, o meu sócio é meu filho. É uma empresa que a gente abriu aqui. E tá começando, né? Até vocês são convidados. Vou dar para vocês um episódio. Se vocês quiserem falar do trabalho de vocês, Legal, trazer um convidado. Vocês têm um episódio aqui Obrigada. por conta da casa. Vocês fazem parte da família Constância Cast a partir de agora. Vou pedir para colocar aqui o teu Instagram. Você fala um pouco do Tá.
um pouco mais do seu trabalho. Aham. Como eu falei, né? Hoje a gente tá. Ali na bio tem o arroba das duas empresas, né? Da Fritoco Meu e da Esquimó. E como a gente tá hoje com a fábrica, a gente também tá fornecendo salgados para quem quer ser revendedor, quem trabalha com eventos. Então tem um valor diferenciado ali. No arroba da Fritoco Meu também pode falar direto ali no Instagram se você quer ser um revendedor da gente. Isso daí. Aí você entra aí, você pode falar direto. Quem responde aqui o Instagram sou eu mesmo. Ainda faz isso? Faço isso ainda. Que bacana. E ali você consegue, a gente tem valores diferenciados para quem é revendedor. Aí já tem os combos, já a promoção, a pessoa liga. Isso aí. Ali mesmo sobe um pouquinho, ali na bio tem um link, já vai para o nosso cardápio digital. Você faz o pedido direto daí. Já tem todos os combos, tá vendo? Ó, 50 salgados mais uma bebida custa R$30. Aí você já pede aí. Uau! Entrega em quais bairros? Assim? Itaguaí a gente entrega todo. Itaguaí todo. A gente funciona de 9 da manhã até as 9 da noite. Isso aí. Em Itaguaí a gente entrega Coisa tudo. linda, Entregamos também pelo iFood. Pode pedir por aí também no iFood. Na plataforma a gente tá lá. Tô vendo franquias aí no futuro. Em nome de Jesus, amém. Recebam. Recebemos. Muito bom. Muito bom. Essas são as crianças. Que lindo. Muito bacana, gente. Queria que vocês dessem um feedback do nosso episódio, porque muita gente que tem um bloqueio para falar, para divulgar seus milagres, para ver um microfone. Isso aqui é um instrumento, só isso. E para a gente falar do reino, falar dos milagres, como a gente tinha falado antes. Registrar. Isso aí. Os milagres. Vou deixar pro Felipe porque eu não tenho muito bloqueio em falar, não. Quem tem, ele vai ter mais propriedade para falar isso. Sim, porque tem pessoas que são até amigos nossos, pessoas que eu quero ir lá, mas depois quando a gente marca, a pessoa, poxa, deu dor de barriga, sabe? E eu entendo isso. É normal, hoje não é todo mundo que quer aparecer e tal, enfim. Você mesmo não tem rede social. Não tem. Isso é um sinal. Não tem rede social. Desejo que você desbloqueie isso. Amém. Eu tô buscando isso. Uma das metas foi na verdade, já há 2 anos já, eu coloco isso como meta, aquelas metas que a gente desenha pro início pro próximo ano. Eu tenho colocado isso daí pro Senhor desbloquear isso dentro de mim. Eu sinto que eu tô sendo impedido, né? Que a palavra que o Senhor me use, né, para alcançar mais vidas. Eu tenho sentido isso. Então, eu tenho buscado muito isso. Eu tenho pedido ao Senhor que haja esse desbloqueio, né? Porque quando eu ouso em falar, eu vejo vidas sendo alcançadas, eu vejo testemunhos, depois pessoas falam, cara, eu fui alcançado por aquela palavra. Quantas vezes, às vezes, a gente acha que falou uma coisa que... Aquele momento a gente acha que foi uma coisa boba, que não impactou, mas depois a pessoa chega e fala assim, cara, obrigado, eu precisava dessa palavra. Pô, naquele dia foi essencial você ter me falado aquilo, Deus te usou. E muitas das vezes não vai ser no momento, né? Vai ser depois, que vai vir a confirmação daquilo que você falou. Então, acredito que da mesma forma que eu vim e cheguei até aqui, eu creio que você que tem um bloqueio, né? Você é capaz, né? Entregar na mão do Senhor, pedir ao Senhor, que eu creio que Deus vai te usar. Às vezes não da forma que você sonha, né? Porque a gente se coloca num lugar de comparação muitas das vezes, achando que o nosso desempenho, que a gente tem que ser, tem que falar bem como o outro falava, mas Deus tem algo único, exclusivo para você. E você vai ser usado exatamente da forma que Ele quer e exatamente da forma que aquela pessoa precisa. É isso. Maravilha, muito obrigado, viu? Pô, esse feedback é tudo. Mas eu tenho certeza que pessoas que estão assistindo vão te dar até testemunho para você, com teus exemplos. Amém. De não desistir, né? De ter tranquilidade para dirigir, pegou fogo ali. Ter essa... Não é frieza, é confiança. É a paz que excede todo entendimento. Exatamente. Viver diante dessa Vamos palavra. orar? Amém. Pai, obrigado por esse casal de bênção, Pai. Amém. Por essa família maravilhosa que o Senhor me apresentou. Ele já segue comigo na Novos Começos. Estamos caminhando juntos. E a gente acaba se conectando, Pai. E o podcast é isso. É falar sobre milagres. É fazer, assim, uma conexão do reino com pessoas tuas, Senhor. Pessoas abençoadas.
contar milagres extraordinários, Pai. E que daqui possa sair frutos, sair conhecimento, sair palavra, sair reuniões. Quem sabe, daqui a pouco tempo eles voltam aqui para contar outros milagres. Eu vou estar aqui esperando, com muito amor e com muita alegria, que possamos ter, Pai, o entendimento dos céus, a unção dos céus, para edificar em outras pessoas, para levar a palavra para outras pessoas, para contar o testemunho para quem está precisando nesse momento, Senhor. Abençoe esse casal, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão. Obrigado, muito obrigado.